exaltado e glorificado seja a soberania, a grandeza do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Que nós possamos agradecer as bênçãos do nosso Criador, no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo, eu irei falar um pouco sobre os exemplos que o verdadeiro pastor dá para nós pastores, para nós líderes. Se os senhores têm aí, prepare um copo com água, para que no final possamos participarmos desta bênção. No livro de João 10, Altíssimo Criador, nos dê entendimento, Senhor, sabedoria da Tua Palavra, para compreendermos os Seus ensinamentos. Livro de João 10. Eu creio que todos aqueles que cursam teologia ou que não cursaram deveriam aprender esses ensinamentos e não apartar destes nem sequer um dia do seu ministério. Livro de João 10, versículos de 27 a 29. Ali, o nosso Salvador, o verdadeiro pastor, ele fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando é que nós conhecemos que é a voz de Cristo, do verdadeiro pastor, falando conosco? É quando aquilo que os senhores estão ouvindo, que nós estamos ouvindo, está de acordo com as palavras de Cristo nas Escrituras. Senhor, nosso Criador, o verdadeiro pastor, não vai aparecer para o Senhor, para a Senhora, para nós, para falar aquilo que está errado, porque Ele já deixou a Tua santa palavra. E quando ouvimos a Sua voz, é quando aquilo que os senhores que nós estamos ouvindo está de acordo com as Santas Escrituras, com a palavra do Senhor. Aí possamos saber que é o pastor de ovelhas falando conosco. Mas os ministérios está cheio de pastores estranhos. João 10:5. São aqueles que não passaram pela porta das ovelhas. João 10:13 fala que estes são os mercenários. Quando veem os lobos vindo para abocanhar as ovelhas,
eles fogem, porque o interesse destes não é preservar a vida das ovelhas. Eu tenho ouvido muitas reclamações na internet de algumas pessoas crentes que foram presas diante do QG do Exército em Brasília, e estas reclamando que foram presas porque estava fazendo a missão, estava pregando a palavra de Deus. E muitas vezes eu tenho vontade de falar com essas pessoas que elas não estavam sendo conduzidas por um pastor que preza pelas almas, que preza pelas suas ovelhas, mas por mercenários, pastores estranhos, que cursaram até teologia, mas não passou pela porta do redil, como dizem o Senhor, como diz o Senhor, estes são salteadores, porque não tiveram chamado, foram para o ministério porque acharam fácil. Quem sabe tomaram gosto pelo dinheiro fácil. E o objetivo desse não é preservar pela vida das ovelhas. Então muitas pessoas crentes estão reclamando. Alguns fugiram para o Paraguai, outros para a Argentina, outros estão presos. Mas são pessoas crentes que estavam sendo conduzidos por mercenários, por pastores estranhos. As atitudes destes líderes não condiz com as grandezas do verdadeiro evangelho. Não passa nem próximo dos exemplos de um pastor de ovelhas. Eu já conduzi alguns rebanhos. Jamais aconselharia uma das minhas ovelhas. Eu já bati de frente com o sistema. Quando eu estava dirigindo algumas igrejas, já batia de frente com o sistema para que não vendessem as almas para os políticos, não colocassem cabresto nas almas. E eu por muitas vezes fui contestado nos ministérios por onde eu passei. Jamais aconselharia um rebanho que tivesse sob o meu domínio para participar de passeatas, comícios, em locais públicos, para empunhar bandeiras. Jamais seria capaz de liberar ou aconselhar o meu rebanho para participar desses atos políticos. E os exemplos estão sendo dados, estão aí, visível aos nossos olhos, mas as ovelhas não abrem
os olhos de compreenderem que elas não estão sendo guiadas por pastores, mas por mercenários. Jamais um pastor que tem o chão de espírito, que o seu interesse é de preservar pela vida espiritual do seu rebanho, vai conformar, vai liberar o seu rebanho, vai aconselhar o seu rebanho para participar de comícios, vai vender o seu rebanho para os políticos. Então o Senhor, a senhora que está frequentando algum ministério, está no redil, abra os olhos, porque quem sabe o Senhor, a senhora, está sendo conduzido para o matadouro. As armas mais poderosas que temos são as nossas orações. Não adianta empunharmos bandeira, batermos de frente com o sistema. O Senhor nos deu uma arma poderosa, a nossa fé. E eu diria que jamais iremos conseguir frear as profecias. As profecias irão se cumprir. O que está acontecendo no nosso país, em alguns lugares do mundo, são cumprimentos proféticos. E nós devemos aguardar em oração, em jejum e oração, não entrando nesses meios, não levantando bandeiras, não fazendo parte de nenhuma aglomeração, porque isso aí está totalmente contrário às grandezas do Evangelho. Então o Senhor, a senhora, que são inscritos no meu canal, neste canal, os senhores caem no buraco se os senhores não atentarem para o Santo Evangelho. E estes que estão vendendo o seu rebanho para os políticos, em outras palavras dizendo, estão levando os seus rebanhos para o matadouro. Estes são os que fazem mais barulho, são os que as ovelhas dão mais ouvidos para estes. Então, o Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós ouvimos a voz do verdadeiro pastor quando aquilo que estamos ouvindo está de acordo com os ensinamentos do verdadeiro pastor. E os senhores devem abrir os olhos, porque este evangelho que está sendo ensinado não é o evangelho que o verdadeiro pastor nos ensinou. Mandou que pregássemos para ganhar almas para o reino. Então, senhores, precisam desconfiar deste evangelho, destes pastores que estão pregando o evangelho, porque quem sabe eles estão
conduzindo, senhores, por caminhos estranhos, porque na verdade eles são pastores estranhos que não passaram pela porta das ovelhas. Atos 5:29. Importa obedecermos a Deus, às grandezas do Evangelho, porque homem nenhum vai salvar o Senhor, vai salvar a Senhora. Igreja nenhuma vai salvar o Senhor, a Senhora vai nos salvar. Compreenda, precisamos abrir o nosso entendimento para estas verdades. Nenhum pastor vai salvar seu rebanho. Pelo contrário, eles estão desvirtuando, destruindo o rebanho, desencaminhando os rebanhos. Nenhum rótulo, nenhum pastor pode nos salvar, mas as grandezas do Evangelho, o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação. E para sermos salvos através do Santo Evangelho, não há necessidade de pastor. Aí está. Não há necessidade de rótulos, de placas de igreja, deste ou daquele ministério. Irei falar aqui, durante o tempo que eu estiver, que o Senhor me permitir estar aqui, pregando o Santo Evangelho. Senhor, Senhora, não precisa de rótulos, placas, de ministérios. O que precisamos é fazermos o uso das grandezas do Evangelho da salvação. Tudo que está ocorrendo no país são cumprimentos proféticos. Não adianta empunharmos bandeira, batermos de frente com o sistema, brigarmos com os nossos parentes para defender este ou aquele candidato, este ou aquele governo, porque isto é um cumprimento profético. Em outras palavras, dizendo, o diabo está procurando fazer barraco. Ele quer escândalo. Quer lançar filhos contra pai, pai contra filhos, um parente contra o outro, porque são cumprimentos proféticos e nós precisamos compreender, aguardar chegar o nosso dia em espírito de oração, sem fazermos parte deste ou daquele movimento. Que os senhores possam ser ricamente visitados, iluminados, que possamos compreender as grandezas do Santo Evangelho, que por este Evangelho, o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, o Evangelho que eu tenho pregado aqui, sem rótulo, sem vínculo, este nos levará ao caminho da glória. Pegue aí agora o seu copo com água e vamos participar. Meu Pai, abençoe a água deste homem, a água desta mulher. Quando participarmos desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Teu santo nome. Vamos participar. Deixa um pouco dessa água, lava os seus olhos, para que
os nossos olhos físicos e espirituais possam ser abertos, de não permitir que nenhum pastor estranho venha nos conduzir, ao invés de para a glória, para o matadouro. Precisamos nos conscientizar disto. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração, meu Pai. Passa com o teu poder na vida deste homem, desta mulher. Guarda, Senhor, estas almas, porque são almas preciosas para o teu reino, meu Pai. Não permita que estas almas venham perder a salvação na companhia daqueles que não têm nenhum interesse com a salvação delas. Abençoe este homem, esta mulher, esta família, todos aqueles que têm dia após dia assistido, dado crédito estas mensagens, que sejam visitados para a glória do Cordeiro, para a glória, para a grandeza que há no nome do Senhor, na sua glória, no seu poder e majestade, para todo e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.